Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Macharal, ao nosso canal Macharal, ao seu canal Macharal e à série de mensagens Masculinidade segundo o Rei Davi. Hoje é o primeiro episódio que nós estamos liberando nesse domingo, dia 2 de maio de 2020, e você é muito bem-vindo, meu querido, a estar comigo nessa viagem na história desse homem que transformou a história de Israel, que é marcante na história da Bíblia, na história do judaísmo, do cristianismo. Nós vamos extrair tudo, aplicar, estudar e vamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Te convido para essa viagem, Masculinidade segundo o Rei Davi, e hoje é o primeiro episódio. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, minhas boas-vindas a você. Esse é o canal Macharal e essa é a série de mensagens Masculinidade segundo o Rei Davi. Hoje, no nosso episódio introdutório, a gente vai conversar um pouco, saber como é que eu cheguei até aqui, quem sou eu que vos fala e como é que eu vim parar aqui na tela do seu smartphone, na tela do seu notebook. Bem, meu nome é Wagner Misael, para quem não me conhece, sou casado com Thalita Raquel e pai do João Misael. Tenho 30 anos, nasci em 1990, sou natural de Maceió, Alagoas. Cresci no bairro periférico aqui da cidade, no Benedito Bentes, sem muito luxo, sem muito glamour, vida humilde, pais trabalhadores, mas teve pontos marcantes na minha história em que Deus mesmo, eu creio, desenhou para que hoje eu estivesse aqui. Vivi uma vida humilde, meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente 5 ou 6 anos, Deus sabe de todas as coisas, mas isso ajudou e eu não tenho dúvida nenhuma, e você vai ver no episódio de hoje, nos decorreres dos demais episódios, como isso contribuiu para que hoje eu estivesse aqui trazendo essa mensagem para você e edificando a sua vida através da palavra. Eu cresci na igreja, minha mãe, mesmo gestante, já ia para a igreja, me consagrou ao Senhor, mesmo pequenininho, eu ia para a igreja com 5, 6 anos, eu lembro muito bem. Mas a minha primeira experiência, que eu tenho registro mesmo assim no meu coração com o poder de Jesus, foi aproximadamente aos 12 anos, num retiro espiritual que eu fui de uma igreja, Assembleia de Deus. Eu não congregava na época, mas me encontrava num estado de depressão muito preocupante. Pensamentos de morte pairavam sobre a minha cabeça, eu chorava sem motivo algum, minha mãe super preocupada. E aí, o que fazer diante de uma criança com 12 anos apresentando quadro depressivo, preocupante da forma como era? Eu tinha medo de tudo, medo de perder a minha mãe, e realmente isso estava me atrapalhando no meu desenvolvimento, preocupando a minha mãe, etc. Na época eu só vivia com ela e com meu irmão mais velho. E o que fazer? Então minha mãe viabilizou que eu fosse para esse retiro espiritual e foi o lugar onde eu encontrei Jesus, tive um encontro com o poder de Jesus. Eu me lembro que no último culto, eu ainda com essa dificuldade, com essa tristeza no meu coração, no último culto, no último dia, eu tive um encontro com Jesus, fui convidado, fui lá na frente no altar, me ajoelhei, orei ao Senhor, chorei bastante, fui cheio do Espírito Santo ali, e a partir daquele momento, eu sinto que uma chave virou, que algo realmente mudou na minha vida e eu fui transformado. A partir dali, o meu ministério começou a se desenvolver. Mesmo na minha adolescência, eu trabalhava voluntariamente em várias ações na igreja envolvendo música, né? Tinha aprendido a tocar violão, cantava um pouco e aí fazia várias visitas, cultos domésticos, né? Ia visitar enfermos, idosos que não tinham condições de ir para a igreja, dificuldade de mobilidade, etc. Então eu e mais alguns obreiros íamos nas casas, né? Eu pequenininho, botava meu violão nas costas, 12 anos, e pisava, né? Ia lá fazer o trabalho do Senhor, né? Já toquei em aniversário, em velório, já toquei em tudo que você imaginar. Eu era pau para toda obra, os obreiros passavam lá em casa, me chamavam: olha, conhece o senhor fulano? Aí eu disse: não conheço. Pois é, infelizmente ele faleceu, tenho culto fúnebre hoje, e aí eu queria que você pudesse ir comigo lá, tocar uns louvores para consolar a família, etc. Vamos nessa, né? E entre tantas outras atividades que eu era
até o topo envolvido, e nesse meio tempo, nessa pré-adolescência, adolescência, Deus foi moldando o meu caráter, fui servindo ao Senhor. Hoje há aproximadamente 10 anos eu já lidero jovens e adolescentes, venho trabalhando em liderança desde os meus 20 e poucos anos, liderando jovens, adolescentes, bandas de louvor, etc. E Deus foi trabalhando no meu caráter ano após ano. Claro que durante a adolescência a gente sempre tem fases difíceis e sempre houveram muitas coisas para me desgarrar, para me tirar da presença de Deus, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nunca permitiu. E com todo o meu amor que eu tenho pelo Senhor, sempre busquei ser fiel a Ele, estar junto dEle e crescer na presença de Deus. E glória a Deus por isso que hoje eu estou aqui, né? Há aproximadamente 10 anos trabalhando com liderança, e hoje Deus me chamou para estar aqui, hoje ministrando a você essa palavra, masculinidade segundo o rei Davi. Nós vamos aprender muito a respeito desse assunto. Bem, em 2017... Em janeiro de 2017, eu tive a felicidade de casar com Thalita Raquel. Uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa. Deus me presenteou com isso. E a Thalita, ela é natural de Fortaleza, Ceará, e ela viveu uma realidade familiar um pouco semelhante à minha, né? Também cresceu com pais separados, irmãos mais velhos, com a mãe trabalhadora, fiel, glória a Deus por isso. E lá ela cresceu também, uma infância humilde, difícil, mas também foi valente, trabalhadora, e Deus me deu o presente de nos juntar para um só propósito a partir de janeiro de 2017, e seguimos casados, né? E aí foi maravilhoso, porque ela me ajudou, inclusive hoje me ajuda, ela é moderadora desse canal e moderadora também da página, a qual talvez você tenha chegado até aqui, né, que nós trabalhamos lá o Macharal. E glória a Deus por isso, porque ela é a minha parceira, minha companheira, e hoje nós trabalhamos juntos nesse projeto. Ela tem me ajudado muito, e eu quero te dizer, meu querido, abrindo um parêntese aqui, uma lição importante. A sua mulher precisa ser sua parceira nos seus projetos pessoais. As dicas, mesmo que muitas vezes de formas incompatíveis com a forma como o homem trabalha, mas sempre ouça a sua esposa, sempre ouça as suas opiniões. Da sabedoria da mulher sempre tem algo muito precioso a se extrair, a se absorver e a se aplicar. Eu sempre aprendi com alguns pastores que 50% da inteligência e da sabedoria do homem casado está na mulher, como se você tivesse sido roubado mesmo assim no seu casamento, e 50% da sua sabedoria tivesse sido depositado na sua mulher. Então você, casado, não confie em você mesmo. Peça a opinião da sua mulher, trabalhe junto com ela, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito em nome de Jesus. Então, foi no casamento, há 4 anos, glória a Deus por isso, que eu comecei a entender as minhas deficiências e o quanto eu precisava melhorar como homem, como marido e como futuro pai. Né? Até porque a gente tinha sim os planos de ter o nosso lindo João, que hoje, daqui a pouquinho, vai fazer 1 ano. E eu fui entendendo através da palavra, através da prática do casamento. Infelizmente, só na prática que eu fui entender como eu era deficiente, como precisava melhorar a respeito de muita coisa acerca de casamento, masculinidade e um futuro pai que eu seria. Então, eu sempre fui acostumado, crescendo nas igrejas, e sempre via as igrejas trabalhar de uma forma muito intensa as mulheres. Né? Culto de mulheres, reunião de mulheres, treinamento de mulheres, e as mulheres lá aprenderam como ser submissas, como cuidar de uma casa, como cuidar do marido, como cuidar dos seus filhos, etc. E elas crescendo, e os homens? Não fomos trabalhados acerca de masculinidade, não fomos trabalhados acerca de paternidade, não fomos trabalhados acerca de família, casamento. É como se o homem crescesse apenas com a consciência de que eu terei uma mulher, ela será submissa a mim, fará tudo o que eu disser, tudo que eu ordenar, eu vou ser o chefe. Eu vou colocar comida dentro de casa, vou ser pai e pronto. Mas não é isso. A responsabilidade do homem é
tremenda. Se o seu parâmetro for a palavra de Deus, não há nem 1 centímetro só de vantagem em ser homem, querido. Existe uma grande missão em ser homem na Bíblia, e nós vamos aprender isso no decorrer desses 10 capítulos que nós vamos explorar aqui, masculinidade segundo o rei Davi. Então, ao passo que ia passando o tempo, eu ia entendendo as grandes necessidades que havia dentro de mim, de correção, de melhora. Meu Deus, não é isso que a palavra de Deus diz ao meu respeito, e eu comecei a mergulhar nesse assunto. Ainda mais em maio de 2020 agora. João vai fazer um ano em maio agora. Aí é que a responsabilidade realmente dobrou, né? A responsabilidade realmente dobrou. Agora sou pai, sou esposo, existe muita coisa. E graças a Deus, com muito amor, Thalita foi também me ajudando a desenvolver a minha masculinidade, a minha paternidade, a minha liderança, e glória a Deus, hoje eu estou aqui. Mas também não estou caindo de paraquedas aqui simplesmente para contar a minha história. Em abril de 2020, eu decidi mergulhar nesse mundo de masculinidade, hombridade, paternidade, liderança, sacerdócio. Eu preciso, Senhor, melhorar, eu preciso absorver esse conteúdo, preciso aplicar na minha vida, eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um pai, nós vamos engravidar já, eu preciso entender qual é a minha responsabilidade como homem diante da minha esposa e diante do meu filho. Então, em abril de 2020, há 2 anos, eu decidi mergulhar nesse assunto. Decidi estudar com grandes homens de Deus, decidi mergulhar na Bíblia, ler literaturas, etc., para poder entender qual era o meu propósito, qual era o meu chamado como líder de família. E foi maravilhoso, porque eu desenvolvi nesses 2 anos, e hoje é por isso que eu estou aqui, para encurtar, de repente, o seu caminho em vários passos, para que você encontre já nesse momento, nessa série de mensagens, pelo menos um norte, para que você venha ser transformado, venha ser abençoado, venha abençoar sua esposa, venha ser transformado no seu casamento, que o seu casamento ele tenha uma reviravolta realmente, que você possa ser liberto de muitos vícios, possa ser libertas de manias e possa desenvolver habilidades que vão, em nome de Jesus, dar um up no seu casamento, melhorar a paz na sua casa, melhorar a criação dos seus filhos. Eu só te convido, não perde um episódio, pois vai ser grande as coisas que a gente vai compartilhar aqui em nome de Jesus. Então, vim trabalhando tudo isso, glória a Deus, e aí depois de um ano, né, de abril a maio do ano seguinte de 2020, João nasceu. E aí é que o meu mundo realmente mudou, né? As responsabilidades dobraram, se não triplicaram, e você tem que estar pronto para isso. Você é casado, pensa em ter filhos, você é casado, você tem filhos, eu quero dizer, querido, que a tua responsabilidade ela ainda é maior, porque você tem um serzinho a qual você tem que dar satisfações, a qual você tem que ser exemplo, ao qual você tem que ser modelo. E eu comecei a entender isso. E vamos lá, vamos estudar, vamos aplicar, vamos melhorar nisso aí. E durante esses 2 anos eu venho estudando, Deus foi fiel comigo também, porque à medida em que eu ia crescendo, à medida em que eu ia estudando sobre masculinidade, paternidade, Deus ia me dando filhos espirituais. À medida que eu ia crescendo, o Senhor ia acrescentando a minha família de homens a qual eu treino. Eu tenho um grupo de discipulado chamado Be a Man, e nós tratamos praticamente que exclusivo esse assunto de masculinidade, paternidade, liderança no lar, casamento, etc. E graças a Deus eu tenho ouvido testemunhos de homens que têm sido mudados, que o seu casamento tem mudado, a sua vida tem sido transformada por conta dessa palavra, por conta desse discipulado. Mas chegou um determinado momento em que Deus disse, olha, tá na hora de jogar no ventilador tudo isso que você absorveu. Está fazendo 2 anos, isso foi esse meu chamado para estar aqui hoje diante de você. Foi em março de 2021, fazia 2 anos que eu vinha sendo treinado sobre esse assunto, e Deus disse, pronto, tá na hora de jogar aos 4 ventos tudo isso
que eu tenho te ensinado, tudo isso que eu tenho te mostrado, tudo isso que você tem aplicado, porque existem outros homens que precisam ser alcançados por essa mesma palavra. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, por isso eu digo, fica atento, porque nós vamos desenvolver algo maravilhoso aqui. Existe uma particularidade nesse discipulado individual desses homens que a gente vem treinando, que ao passo em que eu ia mergulhando nesse conteúdo, ao passo que Deus ia me treinando e eu ia aplicando essa mensagem nesse grupo. E é interessante que é como se fosse uma sala particular ali, realmente, um laboratório onde Deus estava me treinando dentro daquele grupo de homens, que começou com 1, 2, 3 naturalmente, e hoje são 13 homens treinados por mim. E aplicando essa palavra, a gente consegue ver como a maioria deles conseguiu desenvolver. Claro, cada um na sua velocidade, cada um com o seu resultado, cada um com o seu contexto diferente. São homens de 15 a 30 e poucos anos, então homens de contextos totalmente diferentes, contextos familiares totalmente diferentes, dificuldades adversas. Porém, todos eles conseguiram desenvolver de alguma forma a sua masculinidade por conta de terem aplicado essa palavra. Aos que aplicaram mais, cresceram mais. Aos que aplicaram menos, cresceram menos. Mas é fato, como Deus foi treinando a eles, mas treinando a mim também, dentro dessa sala, né, desse discipulado. Mas hoje é dia de espalhar aos quatro ventos essa mensagem para que você também desenvolva, receba essa palavra e aplique na sua vida para que você também seja transformado. E o interessante é que nesse grupo, todos eles, à medida que a gente ia conversando, à medida que a gente ia afinando, ganhando intimidade um com o outro, explorando a vida um do outro, a gente ia entendendo que todos eles tinham problemas com paternidade. Todos eles tinham uma base familiar onde de alguma forma faltou a figura masculina de paternidade. Então, se você é pai, meu querido, não perde um episódio. Você vai ver, e nós vamos desenvolver aqui, sobre a importância da base familiar e como um pai é importante para uma criança. Como o pai é importante para o desenvolvimento de uma criança. O pai e a mãe, mas a figura paterna, socialmente falando, sociologicamente falando e teologicamente falando, faz uma grande falta. E eu quero dizer aqui para você, querido, olhando nos seus olhos, preserve a sua família, preserve o seu casamento, seja um exemplo para o seu filho, seja um exemplo, um modelo para a sua criança, porque você vai ver os resultados lá na frente. E à medida que a gente ia crescendo, à medida que o grupo ia desenvolvendo, Deus ia dizendo, tá na hora de expandir, tá chegando a hora de expandir. E hoje nós estamos aqui compartilhando essa palavra. Mas você pode olhar para mim e dizer, mas eu sou cristão, eu sou evangélico e tal, eu já sou casado, eu já sei essas coisas aí de casamento e tal. Meu querido, eu também achava. Eu também era cristão, era evangélico há muitos anos e também achava que eu estava pronto para o matrimônio, que eu estava pronto para ser um líder de família, que eu estava pronto para ser um sacerdote, mas eu não estava. E precisou esses 2 anos eu sendo treinado e aplicando para poder entender o que de fato é ser um provedor, um protetor e um sacerdote do lar. E claro, não estou no modelo ideal ainda de um esposo, de um marido, de um líder. Estou sendo treinado e aperfeiçoado ainda. Eu estou aqui para encurtar o teu caminho até onde eu cheguei, para que juntos nós possamos crescer. O modelo aqui é Jesus, é a palavra de Deus. E nós vamos usar como um bom exemplo de masculinidade, mas nós vamos ver também o que não fazer com Davi, homem segundo o coração de Deus. Então esse é o meu convite para você, querido. Da forma como eu também fui transformado pela palavra de Deus, o meu exército foi transformado pela palavra de Deus, eu quero que o seu também seja, querido. O mundo é mau e a nossa família precisa se levantar para ser um modelo, para ser um exército que combate e que protege os princípios cristãos, que divulga, que prega os princípios cristãos muito mais
pelas suas atitudes do que com as suas palavras. Se de repente você é um pequeno soldado aí, adolescente, ainda não casou, ainda não constituiu sua família, eu quero te dizer, você está no lugar certo para ser treinado, para que você possa formar o seu exército e o seu exército seja forte na sociedade lá fora. Se você já é casado, se você já tem filhos, mas de repente o seu exército está meio aí confuso, cada um atirando para um lado, cada um querendo fazer uma coisa, eu quero te dizer, você é líder, homem. E você vai aprender os princípios de liderança, de paternidade, de masculinidade. É aqui, na palavra de Deus, que nós vamos aprender qual é o segredo que Deus codificou dentro de nós e que nós precisamos encontrar para liderar a nossa família, para ser chefe na nossa casa, na sociedade, para ser um destaque lá fora, para de fato ter um exército forte que vai fazer a diferença na sociedade, querido. Por isso, esteja comigo durante esses 10 episódios. Esse é o meu convite mais que especial. Não acumule. Todos os domingos nós estaremos aqui. Então, separa um tempinho no seu domingo para estar comigo, para a gente estar absorvendo esse conteúdo, querido, em nome de Jesus. E você vai crescer. Algo especial vai acontecer na tua família, na tua casa, no teu casamento. Você precisa estar comigo. Não acumule, não deixe para assistir depois. Todo um domingo, marque um compromisso aqui comigo. Todo domingo à tarde, separe um tempinho para assistir essas aulas e você vai ver como a gente vai desenvolver em nome de Jesus. Meu querido, vamos encerrar por aqui essa aula introdutória, esse pequeno testemunho que eu trouxe para você, só para aguçar a tua curiosidade a saber o que vem por aí. Eu quero te dizer que nessas mais 10 aulas que a gente vai trazer aqui, esses 10 episódios, nós vamos começar em Samuel capítulo 16, quando Davi aparece pela primeira vez na Bíblia ali, sendo ungido por Samuel, rei de Israel. E eu quero te dizer que nós vamos aprender muito e vamos desenvolver. Então, esteja comigo, você é meu convidado, eu te desafio a estar comigo nesses episódios. Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço, Macharal. Wake up, sleepy, wide awake!